nesse momento, eu acredito que seria muito interessante para a gente falar sobre o feminino, né? Falar sobre o feminino dentro da espiritualidade, né? Nós temos um ano iniciando, enfim, como nós colocamos dentro dessa questão espiritualista, dentro de uma visão né, cristã, Cristã. dessa passagem de ano, Natal, tudo mais. E nós sabemos que dentro de algumas culturas, como a cultura afro, né, afro-brasileira, nós temos o candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, todas essas orientações de raiz africana, e nós temos as iabás, as queridas iabás, não é? Então, vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre as iabás, né? Começando por Iemanjá, né? E nós Hum. chegamos lá em Inhansã, Oxum, vamos deixar fluir, Vamos abrir o vamos leque. abrir o leque, né? E ver qual a relação, porque tudo é uma questão, esses panteões no mundo todo, seja da África, seja o romano, seja o egípcio, seja o grego, seja qual for, né? Nós vamos ter a questão das deusas, não Uhum. é isso? As deusas fazendo, que juntas formavam, né, o divino, o espiritual. No cristianismo nós temos o Deus único, que na verdade seria a soma de todos os deuses, né, das religiões de cunho Uhum. africano e outras tantas. Mas hoje nós vamos nos ater a essa questão do panteão, né, africano, que no Brasil foi sistematizado dentro do candomblé, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Que até porque eles falam assim, o candomblé veio da África. Não. O Uhum. que veio da África foi a cultura iorubá, uma outra história. Aqui Exato. se formatou, né, Isso, o candomblé o de uma candomblé. forma muito É, específica, né, porque quando a gente entende culto africano, primeiro que nós temos que sair dessa ideia que nós temos aqui no Brasil de gênero, porque o africano, o culto iorubá é um culto indígena, então é um culto afro-indígena, onde aqueles povos daquelas tribos sim, africanas cultuavam o rio Oxum, sim. né, O rio e Iemanjá, o rio Iemanjá, que né. Iemanjá no mar só no Brasil. Exatamente. Então, quando a gente tem, né, o povo africano, né, através da diáspora, assentando aqui, infelizmente, daquele processo de escravidão, nós temos um povo que precisava se adaptar, né, Sim, aos costumes aqui, né, para poder propagar o seu sagrado. E aí nós temos esse entendimento, tanto que, por exemplo, nas vestimentas dos povos do candomblé, a referência é completamente completamente diferente. europeia. É. Então você vê as roupas das mães de santo fazem referência à cultura europeia. E muita gente não A sabe corte, né? disso. A Exatamente. corte. Isso. Então, no candomblé, a gente vê várias adaptações para se enquadrar no que é aceito, né? Nós dizemos assim, né? Até um termo um pouco político, que é o embranquecimento de uma religião preta. Sim. Então, hoje, nós que fazemos a referência às religiões e tradições pretas, indígenas, nós temos esse dever de trazer, principalmente, os povos originários, né? Trazer essa raiz para manter esse sagrado e entender, principalmente, que os orixás, né, eles nos ensinam a ter certos comportamentos, a ter certas inclinações, sabe? Porque todos os orixás, eles são envoltos de arquétipos, Sempre né? arquétipos. Então esses arquétipos, eles nos ensinam sempre como caminhar. Então, por exemplo, você citou Iemanjá, né? Quando nós falamos de Iemanjá, nós temos que entender os arquétipos acerca desse sagrado orixá. E aí nós entendemos também os filhos de Iemanjá, as filhas de Iemanjá a partir daí, porque os comportamentos também se Se assemelham. assemelham. E lembrando que os deuses existem a partir da sua fé que o cria, né? Uhum. Porque a energia é uma só. Exato. Quando você pensa em Oxum, você começa a procurar as associações. Afrodite, Afrodite. Kuan Yin, Sim. é a deusa do amor, é a deusa da beleza, é a deusa da sedução.
Então nada se separa. Não, nada se separa. É o Deus que faz sentido, né, naquele momento, Exato. a expressão de Deus que faz sentido naquele momento, Uhum, né. exatamente. E sobretudo, já que nós humanizamos Deus, porque o homem humaniza Deus, o homem coloca em Deus os seus sentimentos. A ira de Deus, Deus não tem ira, quem tem ira é o homem, né. Uhum. A vingança de Deus sobre o injusto, quem se vinga é o homem. Deus pode tudo, menos uma coisa. Sabe que a única coisa que Deus não pode? É deixar de ser Deus. E ele é Exato. perfeição. Ele não tem Exatamente. sentimentos. Ele é o Hum. sentimento. Então é uma outra Amor. história, né? É uma outra história.